Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Faça um excepcional dia. E aí, campeão? Fala, campeã. Como é que tá? Me conta como é que tem sido aí esses grandes dias. Me fala aqui a respeito do dia que você tem tido. Então, só escreve assim: hoje é o meu grande dia. Hoje eu vou fazer um dia memorável. Hoje é um dia que vai ficar marcado na história da minha vida. Hoje vai ser um daqueles dias assim que eu vou fazer acontecer. Rafa, e agora? O que é que eu faço? Então vai, faz um dia excepcional. Esse dia está pronto para você. O que é que eu tenho que fazer? Ir para cima. O que é que eu tenho que fazer? Fazer o que precisa ser feito. Então, olha só que coisa maravilhosa e tremenda que é esse presente que é o dia de hoje, tá certo? Então, já chega curtindo, comentando e compartilhando essa live com outras pessoas. Já chega aqui, ó, dando o nosso CCC. Curte, comenta aí, compartilha. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá essa força aí pra gente levar uma mensagem boa para outras pessoas. Sabe o que eu acho interessante? Que eu tô aqui todo dia compartilhando coisas boas com você, compartilhando coisas boas daquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho colocado em prática na minha vida, o qual eu tenho investido tempo, investido dinheiro para adquirir, investido muito da minha vida para poder estar trazendo isso para você. E o que você precisa fazer? Só pegar essa live e enviar para outras pessoas. Só pegar essa live e enviar para outras pessoas. Só isso. Só isso. Só isso vai... É a sua parte nesse movimento aqui, de pegar essa live e enviar para outras pessoas. E eu vejo assim a grande dificuldade, muitas das vezes, da pessoa se inscrever no canal, dela dar um like. É uma dificuldade tremenda. Estou falando para você, tem muitas pessoas que passam aqui durante o dia e elas não deixam like, não pagam o garçom, aquele que está servindo aqui para você de bandeja, coisa boa, coisa de qualidade, enquanto que muitas das vezes aí coisas que não fazem tanto sentido pega assim e viraliza de uma forma impressionante. Mas a gente está aqui, firme e forte, cumprindo um propósito, trazendo para você algo que possa acrescentar na sua vida e possa lhe ajudar no seu dia a dia. Então, bora continuar o que a gente estava fazendo? E a gente está aqui já 3 dias no capítulo 2 e não sai dele. Por que, Rafa, isso está acontecendo? Porque o capítulo 2 é algo gigantesco do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja primitiva, a igreja lá no começo. Então, quando você pega isso aqui, tem como base para você entender muitas coisas, como elas devem acontecer, como devem ser feitas, aí você começa a ver assim, dizer, puxa, isso aqui é diferente do que eu vejo hoje. Então, nós devemos buscar tirar daqui realmente códigos que vão ajudar a gente a entender, a fazer o que precisa ser feito e viver uma vida diferenciada realmente como o Pai quer. Pega aí, ó, capítulo 2 de Atos. Agora a gente vai partir do versículo 14. Diz assim: pega papel e caneta e anota. Lembra de anotar. Anota, não fica só no teu pensamento. Mostra aqui para mim, fala aqui, ó, quantas anotações você tem. Tem alguém que está direto aqui com a gente que anota, cara, ele já fez mais de 170 anotações de códigos pesados que ele tem pego aqui com a gente. Como eu falo, pega o código que você quer aqui, ó, e aplica na sua vida. Aplica, mas é para você aplicar mesmo na sua vida, é para você fazer. E depois, melhor do que aplicar na sua vida é ensinar para as outras pessoas. Viva o que você fala e fala o que você vive. É o que eu faço.
14, versículo 14 de Atos 2, diz assim: Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos, lembrando que Judas já não estava mais entre eles, Judas, o Iscariotes, que é lá da cidade de Cariotes, e tinha traído Jesus. Então aqui, por isso que são os 11 apóstolos. E em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Em outras traduções diz a hora terceira da manhã, ou seja, 9 da manhã. Elas não estão bêbadas, não. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Opa! Então, se foi alguém que disse há centenas de anos atrás, chama-se profecia e ela está sendo cumprida. E que profecia é essa do profeta Joel? No versículo 17 está explicando aqui, diz assim, ó: É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Então deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho para dizer algo para você. Uma das grandes características daquele que tem o Espírito de Deus é a vontade de compartilhar, de multiplicar com as outras pessoas boas novas. Vou repetir para você. Uma das grandes características de pessoas que têm o Espírito de Deus é essa vontade de compartilhar boas novas. Assim como nós estamos fazendo aqui, com você que está ao vivo aqui com a gente, com você que assiste depois, com você que está recebendo essa mensagem de outra pessoa que diz: cara, assiste isso aqui, vai te ajudar, você vai gostar, vai contribuir na sua vida. Então, uma das grandes características de quem tem o Espírito de Deus é de compartilhar coisas boas, é de multiplicar conhecimento, é de transbordar na vida de outras pessoas. Então, um rio poderoso, ele transborda. Um rio poderoso, ele transborda. Então, você é esse rio poderoso. Só está precisando entender a respeito disso e aprofundar cada vez mais. Então, olha só isso aqui. Isso aqui é tremendo, cara. Isso aqui é tremendo. Você precisa ter essa clareza aqui de que quem tem esse espírito dentro dele, ele tem essa alegria dentro de si de compartilhar coisas boas, de boas notícias com outras pessoas. Eu lembro quando eu aprendi isso, foi em 2020, que nós, os que cremos no Senhor Jesus, temos o Espírito de Deus ativado em nós. Eu aprendi o seguinte, que nós somos pregadores de boas novas. Cara, isso aqui é impressionante. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já ouvi muita gente falar sobre a teoria da riqueza, teologia da riqueza. Mas também já ouvi muita gente falar sobre a teologia da pobreza, da mediocridade, da miséria. A teologia que tem destruído muitas vidas, a teologia que tem feito pessoas gostarem
de viver numa vida de sofrimento e dor, achando que estão vivendo o Evangelho. Porque Jesus fala em determinado momento que no mundo você passará por aflições, por exemplo. Tem falas como essa, que a pessoa se agarra com isso e achando que o sofrimento que ela tem que ter, por exemplo, é de uma vida sofrida na parte financeira, enquanto que isso, por exemplo, que é uma das coisas que mais destrói casais, uma das coisas que mais destrói famílias, é uma vida financeira terrível, aperreada, apertada. Eu vou falar uma coisa para você, isso não tem nada a ver com a palavra, mas tem a ver com uma falha de administração, uma falha de produção de riqueza, uma falha de gestão financeira. É falha. E eu falo isso falando de mim mesmo. E, por exemplo, há cerca de 3 anos eu sofri um acidente gravíssimo, como eu já mostrei algumas vezes aqui na mão. Cortou bem aqui nessa linha e daqui para cá foi a cirurgia para reconstruir o ligamento da minha mão, que eu havia perdido esse movimento aqui desse dedo anelar da mão direita. E quando veio esse acidente terrível que aconteceu comigo, com um corte de tecido enquanto eu estava trabalhando, isso fez com que minha família e eu passássemos por uma situação financeira terrível. Por quê? Porque a gente não tinha entendimento a respeito, não tinha reserva financeira, não tinha a mentalidade de como resolver isso de forma mais tranquila. E o que aconteceu? Nós ficamos presos cerca de 3 anos numa fase terrível financeira, tipo assim, diminuindo aquilo que eu produzia por mês em torno de 20%, 30%. Imagina você diminuir sua capacidade geradora de riqueza em 30%. Não, diminuir em 70%, ficando 30%. Imagina você. Então foi uma fase muito terrível, muito destrutiva. Foi uma coisa muito ruim mesmo. Então eu falo para você, é muito importante você entender que você é pregador de boas notícias. Você é pregador de boas notícias. Continuando aqui, 19. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Perceba algo que aqui está dito de forma muito clara para você e para mim. Aparecerão sinais espantosos no céu, embaixo na terra serão feitos milagres. Milagres. Sangue, fogo e nuvens de fumaça, sol escurecido, lua cor de sangue, características antes da vinda do Senhor. Esses sinais vão ser antes da vinda do Senhor. Essas coisas estão acontecendo? Isso aí, para e pensa aí, dá uma olhada aí, verifica se essas coisas estão acontecendo. E quando o sol ficar escuro, você tem ouvido falar aí do Atlas 3A? Pois é, coisas tremendas acontecendo, indo em direção ao sol. Não se espante, a vinda de Jesus está muito próxima. Muito próxima. E ele diz aqui, no final do 21, diz assim:
Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A quem você tem recorrido? A quem você tem pensado? Vou falar uma coisa para você. Daqui a pouco isso tudo aqui passa. E muitas das vezes você está agoniado numa correria desenfreada, querendo e lutando por dinheiro. Cuidado. Muito cuidado com isso. Logo, logo isso daqui vai passar. Logo, logo isso aqui vai passar. Mas Rafa, você não falou ainda agora que tem que ter gestão financeira, tem que ter uma vida financeira saudável, adequada e tal. Sim. Mas eu não falei que você precisa se matar por isso. Já falei diversas vezes aqui para você a respeito do favor de Deus, da teoria da formiga e do elefante, enfim. O que eu vou falar para você hoje é o seguinte, que você precisa sim fazer dinheiro de forma inteligente, de forma que com sabedoria você o construa, sem perder a sua vida, sem perder a conexão com a sua família, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui para muitas ocorrências em que pessoas de condição financeira boa mesmo, pessoas de grana, não tinham paz dentro das suas casas, não tinham harmonia dentro das suas casas. Essas pessoas elas não tinham a preciosidade da harmonia no lar. Elas não conseguiam ter isso, apesar de terem granas, mas muitas estavam querendo ali, Você está entendendo? Infelizmente, muitas pessoas não queriam mais viver. Então, para você ver que não é a situação financeira que diz que você vai ter uma vida de paz, uma vida feliz, não. Mas é a decisão da sua vida, a decisão da forma como você vive, a decisão daquilo que de fato você quer. E eu estou falando para você, a melhor decisão de todas que você pode tomar é aqui essa do versículo 21. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Ou seja, receberão a ajuda do Senhor de forma extraordinária, muito além daquilo que você pede, você vai receber. Pois a salvação do homem, ela reconecta o homem com Deus, fazendo com que você viva de fato a vida que Ele quer para você. Então pensa, como é que tem sido a sua vida? Pensa, o que você tem feito? Pensa se a sua vida tem sido leve, suave, uma vida de desfrute. Eu estou falando para você. Ontem, minhas filhas e eu, anteontem, fomos dormir tarde, 1h, meia-noite, 1h, 2h, e 4h47 estava de pé de novo, sabe? Alegre, feliz, trazendo aqui a live para você. Foi a live de ontem, assiste aí a live de ontem se você não assistiu. Hoje a gente está aqui no dia a dia, a gente está num dia especial construindo algo que vai contribuir para a vida de alguém. Quem é que vai ser? Eu não sei. Eu sei que eu estou fazendo aqui o que queima no meu coração, que é de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido nos últimos 16 anos da minha vida. 16 anos de história, 16 anos de experiência, 16 anos de aprendizado, 16 anos de muita entrega, 16 anos que eu falo para você de muito investimento pessoal, de muito investimento na minha família, de muito investimento nos meus empreendimentos. Isso tem feito a diferença na minha vida. Então pensa nisso, porque vou falar uma coisa para você, tem muita coisa boa para você. O negócio é que você não enxerga isso, você nem aceita isso na sua vida. Aceite essa bondade de Deus, aceite a salvação de Deus, aceite o cuidado de Deus na sua vida, e você vai ver a diferença das coisas melhorando, mudando e sendo transformadas no seu dia a dia, tá bom?
Bora fazer o nosso boot aqui? Bora fazer o nosso boot, porque hoje foi fantástico. E eu não sei que dia que nós vamos terminar esse capítulo 2. Eu falei para você que o capítulo 2 de Atos, cara, é um negócio muito profundo, muito gigantesco, e eu tomei uma decisão de não deixar passar. Ainda que deu o nosso horário de permanência aqui, mas eu falei, eu digo, não vou mais deixar passar, porque tem códigos pesados que muitas das vezes ficam em cada capítulo por eu passar ele todo de uma vez. Eu disse, não, eu vou ficar aqui aonde eu parar, para a gente dar continuidade no outro dia. Então, faço o convite para você estar aqui amanhã às 4h59 da manhã. Bora ver se você dá conta de estar aqui às 4h59 comigo. Você tem assistido aí durante o dia? Sim, você que tem assistido durante o dia. Bora ver se você dá conta de estar 4h59 comigo amanhã ao vivo. Eu quero ver você dizendo, ei, eu dou conta. Escreve aqui no comentário amanhã. Quando você estiver ao vivo comigo, diz assim, ó, eu dou conta de estar aqui 4h59 da manhã. Faça um excepcional dia, amigo. Faça um excepcional dia. Bora fazer o nosso boot aqui. Bora aí. Bora fazer o nosso boot. A ti eu rendo graça, meu Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Senhor, pela multidão que eu vejo chegar nesse nosso canal. De pessoas sedentas, com a alma faminta por aquilo que a gente tem entregue aqui. E cada uma dessas pessoas levando essa mensagem para outras pessoas, fazendo esse movimento dos campeões do reino crescerem de uma forma absurda, fazendo com que essa palavra chegue para muitas outras pessoas, centenas de milhões de pessoas aprendendo, sendo conectadas, tocadas, multidão de multidões abrindo o coração para essa verdade. Caramba! Dá um sorriso bem bonito aí e diga, já é. Você faz parte desse movimento, você faz parte do movimento dos campeões do reino. Então, bora para cima, amigo, que a nossa vida é uma vida de mais do que vencedores, ou seja, não existe possibilidade de derrota, tá certo? Um grande abraço para você e eu quero te ver aqui amanhã, às 4h59 da manhã. Bora fazer um excepcional dia? Hoje é nosso dia. Bora pra cima. Um grande abraço pra você. Tchau, tchau.